Pessoal, hoje eu escolhi um assunto que nunca me passou pela cabeça um dia falar no Centro Espírita. Falar sobre luto. A gente fala tanto em vida, né? Tanto em desencarne, mas nunca passou pela cabeça do dia eu falar sobre o pós, né? O pós-morte, como se diz, para aqueles que ficam. Como se comportar? Como se preparar? Por mais que nós pararmos, lermos, estudarmos, termos uma fé raciocinada, a dor virá. Isso é uma lei. Por causa do quê? Por causa do amor. A saudade é o amor que fica. E a gente não tem como se libertar disso. Não tem. É uma dor pungente, é uma coisa assim que machuca, não tem remédio. Mas Jesus nos diz que o melhor remédio, o melhor antídoto é o conhecimento e o tempo. Só conhecimento e o tempo. Uma fé raciocinada, gente. Por isso que a gente convida você sempre ao estudo, um pouquinho de meditação. Por quê? Porque as leis naturais, nas leis naturais, estão também implícito tudo que rodeia o quê? A nossa passagem para o mundo espiritual. Então, o transpasse, como se diz, faz parte das leis naturais. E nós temos que entender isso. É uma lei de Deus. Nós não temos que questionar. O que é lei natural, nós não temos como mexer, como alterar. O corpo nosso, ele tem um período de validade, como se diz. Passou esse período de validade, cumprimos com a nossa missão, vamos embora. Vamos para outra dimensão, dimensão astral. Aí eu pergunto para vocês assim, como vamos reagir à perda de um pai, por exemplo, de uma mãe e de um filho? Por exemplo, um filho com 8, 10, 12 anos. Ou um filho que já esteja iniciando uma faculdade. Porque podemos pensar em amor, mas um amor de pai, um amor de mãe é diferente de um amor de filho, gente. Pode ter certeza absoluta. Pergunte para as mãezinhas aí se elas não dariam a vida pelo filho. Todas elas dariam. E eu também daria para os meus filhos. Mas isso não é justo. Não é justo por quê? Porque cada um tem que cumprir a sua missão. Eu não vou carregar o meu filho no colo. Não posso. Não existe isso. Porque o meu filho, antes de ele estar comigo dentro da minha casa, por exemplo, convivendo comigo, ele era um espírito lá no mundo espiritual. Ele não era o meu filho. Ele veio para dentro do meu lar para juntos cumprir mais uma etapa da evolução da gente. E Deus nos coloca no ninho de cobras às vezes. Quem sabe o nosso filho quem foi em outra encarnação. E agora, Deus, através da bênção do esquecimento, nos deu a oportunidade de trazê-lo para junto de nós, para com amor completarmos mais um ciclo da nossa vida. Se chama ciclo evolutivo. E se nós o perdermos? Perder essa criatura, que eu diria assim, que é uma flor que está desabrochando. Como nós vamos encarar a vida? Como nós vamos respeitar Deus? Como vamos respeitar as leis naturais se nós não conhecemos as leis naturais, hein? Pessoal, se a gente não estuda, a gente não se prepara. Quantas pessoas que a gente ouve dizer, meu Deus não existe. Se Deus existisse, isso não teria acontecido comigo. Isso é pura ignorância da nossa parte, porque Deus é amor. Deus dá tudo para nós. Tudo que nós imaginamos. Nós só temos que fazer a nossa parte, que é trabalhar. Ele dá o ar que nós respiramos quando levantamos, não é isso? Nos dá o sol, nos dá a terra, uma terra para nós plantarmos. Nos dá a água. Tudo, a energia. Ele nos dá um guia espiritual para cuidar de nós em toda a nossa trajetória. Nos dá uma família. Nos dá a oportunidade, com um pouquinho de trabalho, de termos um teto para morarmos. Um pouquinho de trabalho nós vamos ter o nosso carro, não é isso? Então a lei do trabalho é uma lei fantástica, pessoal.
Então, olha, Deus dá tudo para nós, só que a gente não tem olhos de ver. Na maioria dos nossos dias, o que a gente faz? A gente se queixa de tudo, né? É verdade. Mas nós estamos preparados para determinadas aquisições se não plantamos para isso? Não, né? Sabemos que não. Tudo virá ao seu tempo. Então, Chico Xavier nos diz assim, ó, que é para nós termos uma fé raciocinada e respeitarmos essa fé de todas as pessoas. Porque cada um pauta a sua dor também em cima do seu conhecimento, na perda do ente querido. Mas eu digo para vocês que não tem lenitivo maior do que saber que o quê? Que ninguém morre. A doutrina espírita prega que ninguém morre. E ninguém perde nada, gente. A gente diz, perdi minha mãe, perdi meu pai. Não perdi meu pai nem minha mãe. Apenas uma separação, eu diria assim, por segundos. Se na eternidade. É apenas minutos. O mundo espiritual conta o tempo totalmente de uma forma diferente do que nós. E Deus, como é bom, como é Pai para nós, para matarmos aquela saudade que ficou, não é isso? Aquele amor, Ele nos dá a grande oportunidade de, através do desdobramento pelo sono, nós nos encontrarmos com os nossos entes queridos. Se nós tivermos condições, evidentemente. Porque às vezes o desencarnado ele está numa faixa tão diferente da nossa que a gente não consegue alcançar pelo sono, pelo desdobramento. Quando a gente dorme, o nosso corpo repousa e nós saímos que nem uma pluma. Nós saímos. Se nós tivermos condições de acessar a mesma frequência do irmão que desencarnou, nós vamos, com certeza, matar a nossa grande saudade. Então a separação, vocês vejam, pode ser só por 24 horas. Né? Não pode ser uma separação egoística. Nós não podemos exigir que nosso pai e nossa mãe permaneçam conosco por longo período, se eles estiverem assim, em grande sofrimento, o corpo já não ajuda mais, o corpo já carcomido pela dor, pelo sofrimento, e nós chorando aqui, Pai, Deus, salve meu pai, mas salve minha mãe, mas salvar do quê, se o corpo já não ajuda mais? Então nós temos que aprender a conviver com os nossos entes queridos de uma forma assim, amorosa, mas desprendida. É isso que Jesus pede para nós. Amorosa, mas desprendida. Por quê? Porque o amor vai além de qualquer fronteira, inclusive da morte. As entes queridas, mas a gente continua amando da mesma forma, sem o contato material. Porque o contato espiritual nós temos, com certeza, sempre teremos, de uma forma ou de outra, né? O Espiritismo possui 3 princípios fundamentais. Se nós conhecermos esses 3 princípios aqui, com certeza nós vamos encarar a partida dos nossos irmãos de uma forma bem mais amena, né? A imortalidade da alma, pessoal. Imortalidade, nós somos imortais. O que é alma? Eu estou falando com vocês com a alma, é minha alma. Às vezes eu pergunto, eu vou dizer assim, eu vou ser feliz, a minha alma vai ser feliz. E eu pergunto assim, se a tua alma vai ser feliz, o que você é? Olha como a gente fala errado, não é isso? Eu vou ser feliz, eu sou uma alma feliz. Por quê? Porque eu não sou o corpo que vocês estão vendo, eu sou aquele que está falando com vocês. Eu sou a alma. E eu tenho certeza absoluta da minha imortalidade. O princípio básico da doutrina espírita, a possibilidade de nos comunicarmos com os mortos e a reencarnação. Há 25 anos atrás, quando disseram para mim que havia uma reunião em determinado lugar da cidade para falar com os mortos, eu perguntei assim, é possível falar com os mortos? A pessoa disse sim. Eu fui lá e me enganei, porque com os mortos a gente não fala. A gente fala com os vivos, porque eles são mais vivos do que nós. Mortos segundo a carne, só. Então, para falar com os mortos, é só a gente se preparar um pouquinho, aumentar um pouquinho a nossa sensibilidade e estar preparado. Por quê? Porque o telefone nunca toca daqui para lá. Pessoal, por mais que vocês queiram falar com quem vocês quiserem, vocês não conseguem. Só se eles quiserem falar conosco, aí sim, aí a gente consegue.
E outra lei natural é a lei da reencarnação. Com esses 3 princípios básicos aí, com certeza absoluta, nós vamos ter um luto diferente. Pode ter certeza do que estou dizendo para vocês. Sem dor? Não, com dor. Sem choro? Não, com muito choro, às vezes. Muitas lágrimas. Porque a gente ama ainda de uma forma assim, eu diria, que não é da forma que Jesus ensinou. Nós ainda não temos essa capacidade. Mas amamos, não amamos? E esse amor é válido. É válido para o presente da nossa existência. É o amor que nós temos e possuímos. É o nosso estágio de evolução. De acordo com os pressupostos do Espiritismo, a morte é um momento em meio a um caminho infinito. A morte, o transpasso é um momento. É uma necessidade para a gente se recuperar. Como se diz, não é se regenerar, mas se recuperar para um novo período. A morte é uma transformação e não um ponto final. Não é o fim. Quando uma pessoa morre, os espíritas utilizam a palavra que é justamente a separação do espírito do seu corpo físico. Morrer é continuar vivendo em outra dimensão, a dimensão espiritual, com os sentimentos adquiridos, com a visão espiritual ampliada ou expandida. Olha que coisa bonita, gente. Hein? A gente desencarna, vai ver no mundo espiritual, pode ter a visão ampliada, pode ter ela expandida. Vocês viram que coisa... Aqui nós estamos limitados no corpo físico. Lá já viu quanto a gente não pode ser diferente? Então por que se desesperar com alguém que partiu? Se Jesus diz que o transpasse é uma libertação, uma grande libertação. A gente tem medo, né? Porque a gente não se lembra da vida passada, da encarnação. Mas Jesus é o nosso guia, né? Então, com os sentimentos adquiridos, com a visão espiritual expandida, com os amores, as alegrias e saudades do ser, mas também com as imperfeições que não se conseguiu superar. Então nós vamos para o mundo espiritual com aquilo que conquistamos, com aquilo que jogamos para dentro de cada um de nós. Por todas as virtudes desenvolvidas, é isso que nós levamos. Então a morte é uma lei natural. É uma lei que age sobre todos nós da mesma forma. E se não fosse assim, pessoal, todos os ensinamentos do Mestre Jesus seriam um grande engano. Porque aqui no capítulo 5 ele fala assim, ó, há muitas moradas na casa de meu Pai, que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Ó, Jesus está dizendo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos tomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver estejais também. Aí eu pergunto para vocês, por que todos os ensinamentos de Jesus a vida não continuasse? Vamos pensar um pouquinho. Por que Jesus sairia dos esplendores divinos, que era um anjo, uma baixada angélica de sofrimento para recuperar suas estruturas perdidas, para vir aqui entre nós para dizer uma mensagem belíssima dessa aqui, se não fosse verdade? Hein? Pensa comigo. Capítulo 5. Justiça das aflições. Jesus diz assim, ó, as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Por que Jesus ia falar na vida futura se a vida não continua? Ele está ratificando sempre, em todas as passagens, dizendo que a vida continua. Ele está falando da vida futura. Nós temos que ter certeza absoluta que a vida, né, nos abre um leque enorme a nível espiritual. Fé raciocinada. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, bem mais seria um grande engano, um grande engodo para todos nós. E tem uma passagem também que justifica plenamente a reencarnação, uma das passagens do Evangelho que diz mais ou menos assim, eu vos enviarei o meu filho, não é isso? E Jesus veio, reencarnou. Se eu vou enviar alguém, é porque ele existe em algum lugar, não é isso? Ele é um espírito. Se ele está no mundo espiritual e ele se corporificará, quer dizer, ele vai adquirir um corpo, é porque ele vai reencarnar, não é isso? O que vocês querem? Passagem mais clara do que essa da reencarnação? Se Jesus está lá, ele diz, vou enviar meus filhos, e Jesus vem nos trazendo essa belíssima mensagem de amor, é porque a reencarnação existe, não é isso?
Essa certeza nós temos que ter, pessoal, em qualquer momento da nossa caminhada, não só quando nós perdemos um ente querido, uma dificuldade diária, hein? Quem de nós aqui, ó, os homens principalmente, pode fazer um negócio e perder uma grana boa? Não podemos perder de um dia para o outro uma boa grana, não é isso? Vamos desesperar, vamos se matar por causa disso? Não. Aconteceu. Paciência, vamos lutar. Ou amanhã ou outro dia, vamos recuperar. Aconteceu algo ruim, vamos dar um tiro na cabeça por causa disso? Não. Vamos lutar, gente. Nós estamos aí para isso. As dificuldades são para nós crescermos. Né? Eu peguei uma definição aqui do que é luto, que eu não concordo muito, mas vamos ver o que diz. Ó. Encontrei nos livros. Luto é o tempo necessário para a mente entender o sentimento de perda que o coração já sente. Eu penso um pouco diferente. Eu penso assim, ó. Luto é um período para nos adaptarmos a uma nova realidade. Saímos de uma realidade para outra. Mas não é uma realidade de separação, de perda. Apenas de separação. Uma separação por determinado período. E é um grande momento de nós colocarmos em prática o que Jesus ensina. De permanecer o amor, mas nós nos desligarmos devagar, nos desprendermos devagar das criaturas. Porque senão ninguém alça voo. Eu duvido que uma mãe alce voo, deixando o filho aqui com problemas. Uma mãe, eu falo, o pai já é mais grosseiro, né? O pai também. Eu duvido que qualquer mãe adentre o mundo espiritual se ela não tiver plena certeza que um guia estará ajudando seu filho. Quantos atendimentos que a gente faz aqui e as mãezinhas não vão embora. Ah, meu filho é muito pequeno, meu filho está sozinho. Também, mesmo ao nível espiritual, ela não consegue enxergar quem está cuidando dos filhos. Aumenta um pouquinho a visão, né, astral dela, ela vê que tem um guia espiritual, aí ela vai com mais tranquilidade. Então vamos estudar, gente. Tem os cursos na casa, tem os livros que estão aí, vários volumes. E esse convite sempre é feito para vocês. Por quê? Porque nós da casa aqui espírita não vamos voar sozinhos. Nós temos responsabilidade sobre todos vocês e vocês também têm responsabilidade sobre todos nós. O planeta só vai, eu digo assim, emergir desse lodo todo que está aqui, imoral, estou falando, quando todos se modificarem, se transformarem um pouquinho. Não adianta nós ficar criticando o nosso político lá em cima, pessoal. Não adianta nada. Se nós fizermos a mesma coisa no nosso dia a dia, né? Se nós não perdoarmos, se nós aproveitarmos todas as oportunidades que caem nas nossas mãos aqui para usar de certos subterfúgios para a gente se locupletar em determinadas coisas, somos iguais, né? Já falei outro dia, um caminhão ali, né? tá no YouTube, né? Tomou um caminhão ali em 10 minutos, saquearam toda a carga. Vamos criticar quem? Os políticos? Hã? Aquilo que eu estou me apropriando sem pagar, sem eu trabalhar, não me pertence. Jesus fala no Evangelho assim, ó, ganhar com o trabalho do seu rosto, do seu corpo, do seu rosto. Ó, se não trabalhou, não tem direito. Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente não tem, através do trabalho que nós executamos, nós temos que comprar aquilo que o outro produziu. É um trabalho que o outro produziu. Né? Quem que pensa assim? Para nós começarmos a refletir sobre a vida, sobre o que nos espera. Luto é necessário, lei natural. Para quê? Para nós evoluirmos. Largarmos um corpo já às vezes que não temos mais condições de suportar. Para quê? Para ir buscar um corpo novo. Jesus vai dar um novo corpo para nós. E nos dá junto com esse corpo a bênção do esquecimento. Quer dizer, tudo é uma eterna renovação. Tudo é um eterno recomeço. Não é bom saber disso, pessoal? Hein? Saber que a morte não existe?
saber que eu posso me comunicar com quem já partiu, saber que eu posso voltar novamente a viver, que a vida não sofre descontinuidade nenhuma. Não é porque eu estou aqui na matéria, que eu vou para o mundo espiritual, que eu sofro uma interrupção. Não. Eu saio, vou para o mundo espiritual, minha vida continua sendo um fio. Não vou arrebentar esse fio jamais. Não é bom saber de tudo isso? Então vamos fechar nossos olhos, vamos nos preparar para o passe.